Eu só queria trazer um dado de uma pesquisa que é sobre por que existe tanta impunidade em relação aos casos de violência contra a mulher. Sempre que tem uma notícia envolvendo agressões, e hoje, infelizmente, aqui no nosso noticiário a gente vai falar de mais um feminicídio no Rio de Janeiro, envolvendo um policial, inclusive, que matou a companheira. Sempre que tem essas notícias, embora elas sejam terríveis, eu sempre venho falar sobre isso para divulgar o número 180, que é o número que as mulheres têm que discar em caso de urgência, em caso de se sentirem ameaçadas, ou qualquer outra pessoa que sabe que uma mulher está sendo vítima de violência. Só que o que é preocupante no caso da violência contra as mulheres, da impunidade, é que, embora as denúncias, os casos tenham aumentado, porque há mais canais de fazer as denúncias, as mulheres se sentem mais amparadas para gritar, para pedir socorro quando elas se sentem vítimas de violência. O problema é que a impunidade ainda impera, porque muitas vezes os casos não são julgados. Então, um estudo da Fundação Getúlio Vargas trouxe o seguinte dado: dos casos de agressão, de violência física contra mulheres, 53% dos casos que chegam à justiça são arquivados. E nos casos de ameaças, 35% dos casos de ameaças que chegam à justiça são arquivados. Muitas vezes a gente tem o ímpeto de culpar a falta de lei, mas leis existem para proteger as mulheres. É preciso que se faça justiça. É preciso que na justiça os casos sejam julgados. Que, se for necessário aprofundar mais a investigação, que a justiça também seja um canal para aprofundar investigações e julgamento. Mandar investigar mais a fundo, mandar buscar provas e não simplesmente jogar para dentro de uma gaveta. E esse é o dado assustador dessa pesquisa. 53% dos casos de agressão de mulheres que foram espancadas, denunciaram, pediram ajuda em delegacia, iniciou-se uma investigação na justiça, o caso vai para a gaveta, simplesmente é arquivado. Então, é um longo caminho que a gente tem que percorrer. E como eu disse, a gente vai falar novamente aqui hoje de mais um caso de feminicídio. Na verdade, poderia ser assunto todo dia, toda hora, porque infelizmente é um número assustador no Brasil. A gente também tem a notícia que foi confirmada no fim de semana do Antony, que a gente falou aqui, né, Fábio? Agora também afastado pelo Manchester United, e outras duas mulheres que fazem acusações de agressão contra ele. É claro, não é simplesmente acusar e condenar. É acusar e investigar profundamente, dar voz, dar atenção ao que as mulheres estão denunciando, investigar profundamente e encaminhar para a justiça. O problema é que muitas vezes provas não são recolhidas, depoimentos são relegados e, com isso, quando chega na justiça, a justiça joga para uma gaveta. Mais da metade dos casos de agressão é bastante grave e isso explica muito da impunidade que tem aqui no país para os homens, sobretudo homens, que agridem as mulheres. Não é falta de lei, é falta de fazer a lei ser cumprida.